A paz do Senhor, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Vocês estão bem? Oh, glória a Deus, eu também tô bem. Gente, hoje eu tava lendo aqui, meditando na palavra de Deus, e eu lembrei de algo muito interessante que aconteceu na minha vida, e eu vim aqui compartilhar com vocês. E lá em Gênesis 21:2 diz assim: Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Gente, eu vou resumir a história, tá bom? Pra não ficar muito longo o nosso vídeo. Eu tenho 3 filhos. E na minha primeira gestação, desde a minha primeira gestação, eu sempre quis ter um menino. Só que desde a primeira, não veio menino, veio menina, porque já estava tudo esquematizado na minha cabeça, ia ser menino, tava tudo certo, mas não estava esquematizado tão certinho assim na cabeça de Deus, ele tinha outros planos. E o Senhor, ele me mandou uma filha. Foi bênção na minha vida, a gravidez foi ótima, foi tudo bem, foi tudo. Eu fiquei muito frustrada quando eu soube, mas passou, né? E na minha segunda filha, na primeira gestação eu não conhecia, eu não era evangélica, né? Não frequentava a igreja, então eu não conhecia tão de pertinho assim a Deus, como conhecia de ouvir falar. E, gente, mas na minha segunda gestação não, eu já tava na igreja, então eu achava que já era truta de Deus e que dessa vez ia ser menino, porque eu conhecia Deus, eu sabia que Deus era capaz de todas as coisas e que, né? E aí, outra menina. E aí, gente, eu fiquei tão frustrada. Depois que a minha filha nasceu, foi bênção, maravilhosa. As duas são, até hoje são bênção na minha vida. Mas eu desisti do meu sonho, que era ter um menino. E eu desisti, eu não queria mais ter filhos, eu não quis mais. E se passaram 4 anos da minha segunda filha. E aí o Senhor, ele me visita muito em sonhos. E o Senhor veio falar comigo. E ele falava assim: olha, você vai ter um filho e vai chamar José. E eu falava: não vou não. E ele falava: vai sim. Eu falava: não vou, porque eu já pedi 2 vezes pro Senhor, o Senhor me deu 2 meninas, e agora também não quero mais, eu não quero mais. E ele falava: você vai. E eu falava: não vou. Gente, eu brigando com Deus no sonho, eu sou insana, só pode. Brigava com Deus no sonho. Eu acordei e não falei nada pra ninguém, porque eu não queria gerar nenhum tipo de expectativa, nem na minha vida, nem na vida de ninguém, apesar de que não era algo que eu tinha mais em mente, então não era algo da minha ansiedade, do meu coração, né? E aí eu fui pra igreja e o pastor tava pregando lá e tudo, eu tava no fundo da igreja, e o pastor desceu e falou assim pra mim: você tá grávida? Eu falei: não. Ele falou: tá, nossa, mas eu acho que você vai ficar, porque eu vi um menininho do seu lado. Eu falei: não, pastor, você não viu não, pelo amor de Deus, isso não é nem de Deus, meu filho, faço não. E eu não contei, gente, não contei pra ele do meu sonho nem nada, e já repreendi em nome de Jesus. E fui levar minhas filhas, passaram-se alguns dias, fui levar minhas filhas na escola, e aí eu tava saindo com elas saíram correndo na frente, eu fui andando devagarzinho, encontrei uma senhora, essa senhora olhou pra mim e falou assim: moça, são suas filhas? Eu falei: são. E ela falou assim: ah, você vai ter um menino, né? Eu falei: não, não vou não. Ela falou: vai sim, Deus falou que você vai. Eu falei: misericórdia, mulher, não. Gente, eu não sei nem quem é essa senhora, eu nunca mais a vi, na verdade eu não lembro nem do rosto dela, eu não sei quem ela é. E aí eu falei: bom, diante disso, vou contar pro meu marido. E contei pro meu marido, e aí nós decidimos, né, fazer a vontade, nossa vontade e a vontade de Deus, que aí sim estavam alinhadas. E eu engravidei bem rápido. E aí, por isso que meu marido operou, gente, porque nesse negócio aí de engravidar foi muito rápido, então pra não correr o risco de novo, inclusive de Deus falar comigo em sonho, pra não correr esse risco, nós resolveu, né, ele operou. Aí, na primeira ultrassom, o médico falou: vocês querem saber? Eu falei: não precisa, é menino. E aí o médico falou: é menino. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que assim como foi na vida de Abraão, que Sara concebeu um filho a Abraão já idoso, porque era no tempo de Deus,
O meu filho também veio no tempo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas bênçãos, que aquilo que a gente sonha, almeja, ela vem, mas ela não vem no nosso tempo. Ela vem no tempo de Deus. E o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Porque se o meu Deus, o nosso Deus, tivesse me dado um menino de primeira, eu não teria as minhas outras filhas. Eu teria parado no menino. Mas não, Deus sabia que eu teria que ter mais duas bênçãos maravilhosas na minha vida, que são as minhas filhas. E ele me deu exatamente como ele havia planejado e no tempo dele. Então, Deus não esquece de nós, não esquece dos nossos sonhos, mas o tempo é dele. Então, não desista de sonhar, só continue crendo, porque Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessas e é um Deus que cumpre tudo o que ele fala em nossas vidas, mas o tempo é dele, não se esqueça. Sonhe, sonhe, tenha fé, não perca as esperanças, mas nunca esqueça, o tempo é do Senhor e é um tempo perfeito, porque hoje em dia eu sou muito, muito feliz de ser mãe de 3 bênçãos em nome de Jesus. Amém? Então continue sonhando e crendo e espere o tempo de Deus. Fica com Deus.